Imagine acordar em um mundo onde tudo ao seu redor parece ser seu, mas, na verdade, nada realmente pertence a você. Sua casa, seu carro, seus móveis, seus dispositivos eletrônicos, tudo está sob o controle de alguém ou de alguma corporação. Não se trata de uma previsão distópica ou de uma teoria da conspiração, mas de uma realidade que está sendo implementada de forma gradual e silenciosa. Você provavelmente já ouviu falar da frase: "Você não terá nada e será feliz". Embora pareça a saída de um filme futurista, essa ideia é defendida como uma visão para o futuro, onde a propriedade individual desaparece em prol de um sistema global de acesso e compartilhamento. Estamos vivenciando uma transformação na maneira como a economia e a propriedade funcionam. Antigamente, possuir bens era visto como sinônimo de estabilidade e independência. Você trabalhava duro para comprar uma casa, um carro, talvez até investir em uma coleção de discos ou livros. Esses bens eram seus, e ninguém poderia tirá-los. Hoje, no entanto, essa lógica está sendo substituída pelo que chamam de economia do acesso. Você se lembra de quando as pessoas compravam CDs, DVDs ou livros físicos? Esses objetos eram seus, e você podia usá-los como bem entendesse, sem depender de ninguém. Só que hoje, ao invés de comprar, você aluga. Em vez de possuir, você assina. Quer ouvir música? Spotify. Assistir a filmes? Netflix. Precisa de um carro? Use um aplicativo de compartilhamento. Não precisa comprar uma máquina de lavar, basta pagar uma mensalidade e usá-la enquanto durar sua assinatura. À primeira vista, esse modelo parece conveniente. Ele elimina o peso de grandes investimentos e oferece acesso a bens e serviços de forma aparentemente mais fácil, mas há um lado obscuro nessa transição. Quando você deixa de possuir algo, você também perde o controle sobre ele. No modelo tradicional, se você comprasse um disco, ele era seu para sempre, independentemente do que acontecesse com o artista ou com a gravadora. No modelo atual, se o Spotify decidir retirar a música da plataforma, ela desaparece. O mesmo vale para livros digitais, filmes e até mesmo softwares. Você não compra mais, apenas o licencia-o temporariamente. E isso não para no mundo digital. A ideia de que você não terá nada ou está se expandindo para outros aspectos da vida. Grandes corporações imobiliárias estão comprando propriedades residenciais em massa para transformá-las em ativos de aluguel, tornando cada vez mais difícil para o cidadão comum adquirir sua própria casa. Empresas automotivas já estão projetando um futuro onde você não será dono de um carro, mas sim um assinante de um serviço de mobilidade. Até mesmo bens básicos, como eletrodomésticos, estão sendo integrados a modelos de assinatura. Você pode pagar mensalmente por uma geladeira, mas nunca será dono dela. Por trás dessa transição está a centralização do poder nas mãos de poucas empresas e governos. Quando você não possui nada, você se torna completamente dependente desses sistemas. Se algo der errado, se você não puder pagar uma mensalidade, por exemplo, você perde o acesso imediato a bens e serviços essenciais. Isso significa que, ao abandonar a ideia de posse, estamos entregando nosso controle pessoal a instituições que, em última análise, têm como objetivo maximizar seus lucros ou manter o poder. E aqui está a parte mais alarmante: desse modelo não é apenas econômico, mas também político. Quando você não possui nada, qualquer discordância ou atitude que vá contra os interesses dessas instituições pode resultar em punições diretas. Imagine viver em um mundo onde, por causa de uma opinião que você compartilhou nas redes sociais, sua assinatura de serviços essenciais é revogada, ou sua casa e seu transporte deixam de estar disponíveis. Parece ficção científica, mas estamos nos aproximando rapidamente disso, e há um discurso perigoso sendo promovido para justificar essa mudança. Sustentabilidade, eficiência e o compartilhamento são as palavras de ordem que mascaram um sistema onde a liberdade individual é trocada pela conveniência. A frase "ou você não terá nada e será feliz", associada ao Fórum Econômico Mundial, é a essência dessa mentalidade. Claro, ninguém discorda da necessidade de um mundo mais sustentável, mas a verdadeira questão é: a quem pertencem os recursos no final das contas? Enquanto você está sendo incentivado a não possuir nada, grandes corporações e elites acumulam propriedades e bens em uma escala nunca antes vista. E, se você pensa que isso não tem impacto direto na sua vida, é hora de repensar. Hoje, muitas pessoas já enfrentam dificuldades em adquirir sua própria casa ou carro, não porque não têm condições financeiras, mas porque o mercado foi desenhado para que esses bens sejam controlados por terceiros. Além disso, os serviços de assinatura, que inicialmente pareciam mais baratos, acabam pesando mais no orçamento ao longo do tempo. No fim das contas, você está pagando para não possuir
possuir nada, e os verdadeiros beneficiários disso são as grandes corporações e os governos que controlam esses sistemas. Mas qual é o preço real disso para a sociedade? A perda da propriedade significa a perda de liberdade. Quando você não tem nada, você não tem como se proteger de abusos. Você se torna refém de um sistema que pode ser alterado a qualquer momento, sem o seu consentimento. Além disso, essa dependência constante gera um sentimento de instabilidade e insegurança, que afeta a forma como planejamos nossas vidas. Não é mais possível pensar em um futuro seguro quando tudo ao seu redor está sujeito às vontades de terceiros. Por isso, a grande questão que devemos nos fazer é: estamos realmente dispostos a abrir mão de tudo por uma promessa de conveniência e acesso ilimitado? A quem realmente interessa esse futuro onde ninguém possui nada, exceto uma elite global que controla os meios de produção e distribuição? E, mais importante, como podemos resistir a esse modelo que está sendo lentamente imposto como a única alternativa viável? Resistir a esse sistema começa com a conscientização. Precisamos entender que a ideia de eu não possuir nada não é apenas uma mudança de paradigma econômico, mas também um ataque à soberania individual. A propriedade sempre foi uma base essencial para a liberdade. Quando você possui algo, seja uma casa, um pedaço de terra ou um bem digital, você tem controle sobre ele. Você tem a capacidade de usá-lo, de guardá-lo e de protegê-lo contra interferências externas. Sem propriedade, você é simplesmente um inquilino em um sistema que pode lhe negar acesso a qualquer momento. É por isso que precisamos reavaliar nossas escolhas diárias. Será que estamos contribuindo para essa dependência ao priorizar conveniência acima de tudo? Ao assinar mais serviços e abandonar a posse de bens físicos e digitais, estamos fortalecendo um sistema que não trabalha a nosso favor. Claro, nem tudo pode ser evitado. Vivemos em um mundo interconectado onde a tecnologia desempenha um papel vital, mas precisamos equilibrar isso com a busca por independência. Talvez isso signifique comprar um livro físico em vez de depender de um e-reader que pode bloquear seus títulos. Talvez signifique investir em propriedade física, mesmo que seja mais difícil no curto prazo. Outra forma de resistência é apoiar iniciativas que promovam descentralização. O Bitcoin, por exemplo, foi criado com esse propósito em mente e devolver o controle financeiro ao indivíduo e enfraquecer o monopólio dos bancos centrais. Embora o Bitcoin não seja uma solução para tudo, ele representa uma ideia poderosa da possibilidade de existir fora do controle de grandes instituições. O mesmo princípio pode ser aplicado a outras áreas. Buscar alternativas descentralizadas para armazenamento de dados, redes sociais e até mesmo energia pode ajudar a reconstruir a autonomia que estamos perdendo. Mas essa luta não será fácil. As forças que promovem o modelo de eu não possuir nada têm imenso poder político e econômico. Elas possuem os recursos para moldar narrativas e influenciar políticas globais. Por isso, além de mudanças individuais, precisamos de um esforço coletivo. Questionar e desafiar essas ideias em espaços públicos, educar outras pessoas sobre os riscos desse sistema e pressionar por regulamentações que protejam a propriedade individual são passos essenciais. E, finalmente, devemos nos lembrar de que o verdadeiro objetivo da vida não é consumir mais ou viver em uma bolha de conveniência. É construir algo que seja nosso, de algo que possamos passar para as próximas gerações. A propriedade é mais do que um bem material, ela é uma extensão da nossa identidade e do nosso legado. Abrir mão disso em troca de uma falsa promessa de felicidade é um preço alto demais para pagar. Então, eu deixo essa reflexão para você: estamos nos encaminhando para um mundo onde seremos meros consumidores temporários, ou lutaremos para preservar nossa liberdade e autonomia? A decisão está em nossas mãos, mas o tempo está se esgotando. Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber se você está disposto a lutar pelo que é seu ou se acha que esse futuro sem propriedade realmente traz benefícios. Porque, no fim das contas, a única coisa que realmente importa é o que você pode chamar de seu. E se você quiser mudar completamente sua vida, aprendendo como criar um canal do YouTube que nem o meu, passo a passo completo, com segredos nunca antes vistos, clique no link da descrição. Eu te espero nessa jornada.